Olá, eu sou Bernadette Sugai, Eu, João Sugai, nós somos casados há 23 anos. e temos 3 filhos, João Pedro, Leonardo e o Lucas. Nós agradecemos a oportunidade de falar aqui para vocês sobre o tema Alegria de Estudar. Nós dois somos professores do Colégio Caminhos e Colinas, também estamos na área da coordenação. Então, o que a gente pensou para falar sobre o tema Alegria de Estudar é apresentar para vocês alguns conceitos, algumas ideias que vocês podem colocar em prática e também contar um pouco de algumas histórias que impactaram as nossas vidas, que eu acho que marcaram muito a forma como a gente vê os estudos, não só como algo valoroso e importante para a nossa formação, para a carreira, mas também algo importante para a formação do próprio ser humano, como o estudo, como virtude, ajuda a formar a pessoa. Então vamos começar falando sobre a formação da pessoa através dos estudos. Um importante filósofo chamado Leonardo Polo, em seu livro Ajudar a Crescer, ele fala que ele comenta que o mais importante e primordial na formação dos filhos é a afetividade. E aqui no colégio, nós pais temos o privilégio de, através do programa de formação de pais, e os filhos, através do projeto de vida, com os cadernos do projeto de vida, a gente tem esse apoio para ajudar na formação socioemocional dos nossos filhos, que tanto ajuda na formação da afetividade. E como é que a gente aplica isso, né? Como é que a gente consegue desenvolver bem a afetividade dos filhos e marcar neles afetivamente os estudos? O primeiro ponto que eu acho que é os pais apresentarem o estudo como um valor importante para a família. Aqui todos nós temos experiência do nosso lar, de histórias do tipo, para o meu pai, para minha mãe, era muito importante que nós falássemos a verdade. E os estudos? Para vocês, para mim, será que é algo que de fato eu transmito para os meus filhos como algo importante? Eu tenho uma experiência da minha mãe. Eu me recordo, isso me calou tão fundo no meu coração que eu nunca mais esqueci. E eu percebi a importância dos estudos em todos os atos do meu pai e da minha mãe. Mas essa história, eu acho que ela é a raiz, assim, essa é a história mais importante que eu vi da minha mãe relacionada aos estudos dela. Minha mãe é de uma família muito pobre, ela foi a mais velha de nove irmãos no interior de Minas Gerais. E essa família pobre, que morava numa área rural, não tinha muitas condições de estudar. E naquela época, minha mãe foi na escola e a professora não deixou ela frequentar as aulas porque ela não estava com uniforme. A minha mãe não tinha uniforme. O que ela fez? Ela ajudava a apanhar café na roça. Aí era-lhe permitido que, após o expediente, as pessoas que quisessem, elas poderiam colher o resto do café. Minha mãe ficou colhendo esse resto de café, conseguiu torrar, conseguiu moer, vendeu o café. Comprou tecido e a minha avó costurou o uniforme da minha mãe. E assim a minha mãe conseguiu frequentar o colégio. Quando ela contou isso, eu fiquei, nossa, o esforço que minha mãe fez para conseguir estudar. E a minha mãe, aos trancos e barrancos, foi estudando. Por que eu estou contando essa história? Porque mostrar o estudo como valor é um dos marcos afetivos mais importantes para os nossos filhos. Porque quando eles são pequenos, eles ainda não têm a capacidade de perceber que o estudo, já que existe treino, dedicação, foco, concentração, eles ainda não percebem isso como algo tão prazeroso, porque de fato é algo que precisa ser treinado e a gente sabe que todo treino exige esforço. Em segundo lugar, um outro aspecto muito importante é mostrar a satisfação, a alegria com do aprendizado. Aí vem esse termo, a alegria de estudar, que no fundo é a consequência do esforço realizado, que pode nos trazer uma satisfação, seja de algo bem feito, seja de algum conhecimento adquirido, seja que através dos estudos nós podemos conhecer e contemplar a obra da criação. Quantas vezes a gente, por exemplo, não se admira com algo que nós aprendemos na matemática? Nossa, como que essa equação explica determinado fenômeno da natureza?
Ou na área da biologia, por exemplo, provavelmente as pessoas que desejam fazer medicina ou que são médicos, eles podem contemplar como o corpo humano é tão perfeito, como que o desenvolvimento das células humanas culminam na formação de uma pessoa adulta. Tudo isso é uma contemplação do bem e da verdade. E um outro aspecto bastante importante, agora em termos mais práticos, o que será que nós pais podemos fazer para desenvolver esse marco afetivo da importância dos estudos e desenvolver nos nossos filhos o hábito de estudar que irá gerar a satisfação, a alegria de estudar? Primeiramente, eu creio que, da mesma forma como eu, meu marido, fomos impactados em casa dessa importância dos estudos como valor, também é importante mostrar para os nossos, perdão, como importância do valor, o que é muito prático para os nossos filhos é que nós podemos mostrar a eles o sacrifício que envolve, por exemplo, pagar a mensalidade da escola, pagar uma mensalidade da escola, comprar um uniforme, comprar o material didático. Nós estamos mostrando para eles que isso é mais importante que comprar, por exemplo, um tênis que eles gostariam. E no futuro eles também irão transmitir essa importância para os seus filhos. Depois, fazer comentários positivos em relação aos estudos. Mas para fazer comentários positivos em relação aos estudos, nós podemos resgatar coisas da nossa época enquanto nós estudávamos na escola ou na faculdade. Também nós podemos voltar a estudar e mostrar essa satisfação de estar retomando algum conhecimento, revisando algum conteúdo, e não precisa ser necessariamente realizar algum curso específico, mas será que a gente não pode profissionalizar-se mais? Será que eu não consigo buscar algum conhecimento na minha área profissional? Por exemplo, uma pessoa que se dedica à área da culinária. Será que ela não, hoje em dia com tanta tecnologia, nós não podemos ir atrás de conteúdos na internet? De que forma eu consigo, por exemplo, economizar alimentos, diminuir o tempo de cozimento? Tudo isso é estudo e pode gerar uma grande satisfação. E esse exemplo, por exemplo, a satisfação imediata é que se os alimentos estão bem feitos, provavelmente eles serão saborosos. Citando o exemplo da Bernadette em relação aos pais e avós, vou citar um caso do meu pai e da minha mãe, né? Minha mãe foi professora de magistério e sempre nos auxiliava aí fazendo escrever redações, escrever ditados, né? Ela chegava e lia alguns textos e a gente chegava e ficava sempre escrevendo, e depois ela chegava e verificava se a escrita estava correta ou não. E também o meu pai, ele tinha uma preocupação muito grande em que todos os filhos pudessem estudar em boas escolas, né? Para que depois, quando chegasse na vida adulta, tivesse capacitação suficiente para que pudesse trabalhar corretamente, de forma idônea nas empresas, né? Então, esses exemplos que a gente está dando refere-se muitas vezes ao que a gente aprendeu com os nossos pais e aquilo que a gente também quer replicar para os nossos filhos, né? É isso. Um último aspecto para a gente abordar nessa formação, dando continuidade a como dentro do nosso ambiente do lar nós podemos transmitir a alegria de estudar, é criar momentos de estudo ou de leitura em casa. Nós sabemos que aqui no colégio, um dos pilares é o estudo. Nossos filhos têm como grande obrigação, como o trabalho deles nesse momento é estudar. E estudar pode iluminar o seu caminho profissional, a sua vocação. E nessa trajetória, será que nós criamos um ambiente favorável para os estudos? Não só através dos comentários positivos. Será que nós temos também o hábito de leitura? Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos leiam, mas a gente não lê. Não seria interessante nós desenvolvermos esse hábito? A leitura é uma das atividades mais prazerosas que existem quando a gente adquire esse hábito. Mas fica aqui como sugestão. De repente, perguntar para alguém que você confia, se ela indica algum livro, você pode até comentar se você tem muita experiência de leitura, se tem pouca experiência de leitura, e se a pessoa conhece você, que tipo de livro que você iria gostar de ler.
E assim começa o desenvolvimento do hábito da leitura, que ajuda as pessoas a, se elas lerem bem, elas podem ir de forma autônoma atrás do conhecimento. Um exemplo que eu posso citar aqui, da Bernadette, em relação aos meninos, né? Ela sempre chegava e deitava na cama, e os meninos sempre acompanhavam a mãe numa leitura, né? E sempre ficavam muito tempo ouvindo, imaginando. Então essa parte da mãe estar com os filhos e o pai estar com os filhos ajuda bastante nessa parte da afetividade pais e filhos, né? Então é isso que eu queria falar. E só para complementar, meu marido, a gente acredita mesmo que se o bom desenvolvimento de hábitos, eles vêm através da percepção de que essas ações são boas. E nada melhor do que aprender percebendo que não só isso é bom e importante, mas como esse esforço, aos poucos vai internalizando na vida das pessoas e de fato elas vão começando a apreciar. Não só saber que é importante, não só ter esse conhecimento, mas saborear e vivenciar a gratificante experiência da aprendizagem. E tendo desenvolvido esse hábito, é algo que os nossos filhos vão carregar para o resto de suas vidas. Eles serão bons estudantes, não só porque precisam estudar, porque eles vivenciaram no lar um ambiente em que isso faz parte da sua rotina e que eles vão levar isso para suas próprias vidas. Então a gente gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer ao Colégio Caminhos e Colinas pelo convite. Valeu, obrigado, gente. Olá, senhores papais e mamães, tios e titias, vovôs e vovós, todos os responsáveis pelos rapazes e moças, meninos e meninas do Colégio Caminhos e Colinas. Vamos continuar nosso curso de formação familiar. Esse aqui é o vídeo de estreia do dia 6 de agosto e nós estamos trabalhando então o caderno, estamos trabalhando o caderno de formação do caráter, né? E essa fala de 15 minutos que nós vamos ter aqui, assim espero, né? Vai tratar dos capítulos 11 a 20 do caderninho, tá bem? Então, e como os senhores sabem, nós estamos aqui conversando a respeito de pontos que estão no caderno que os senhores naturalmente leram, entende? Então aqui nós estamos dando algumas sugestões, algumas ideias, alguns palpites, alguns pontos em que a gente deve talvez pensar com mais calma e lembre-se, o grande objetivo disso, mais do que propriamente o tema, que é a formação do caráter, é que os senhores tenham uma interação, uma conversa, um bate-papo periódico com os filhos de vocês, tá bem? Então, o capítulo 11, o título é Firmados na Rocha. E se os senhores estão lembrados, né, faz alusão aqui àquela parábola que Jesus conta da casa, da pessoa que construiu a casa firmada sobre a rocha e da pessoa que construiu sua casa firmada sobre a areia, né? Todos conhecem a história, né? E o que significa isso? Qual é a interpretação que nós podemos fazer dessa história que Jesus conta? O que significa a casa firmada na rocha? A casa firmada na rocha, para todo mundo que entende de construção sabe, né, é a casa que tem um alicerce sólido. Né? Se nós construímos uma casa sobre areia, os alicerces se movem com o tempo e com os alicerces se movendo, a casa inteira se move também e desaba. Para a pessoa, significa que a pessoa tem que estar firmada em coisas consistentes. A pessoa, para ser inteira, para ser íntegra, para ser realmente uma pessoa de palavra, uma pessoa respeitável, ela precisa estar firmada em bases sólidas. Essas bases sólidas são as nossas convicções. É aquilo que a gente acredita mesmo.
Não é aquilo que a gente acredita porque é conveniente acreditar no momento, né? Não é aquilo que a gente acredita porque se eu não acreditar, se eu não falar que acredito, eu vou ficar mal na fita. Não, é aquilo que eu acredito mesmo, aquilo pelo qual estou disposto a dar minha vida, mas eu não cedo. São aqueles valores que nós temos no fundo de nossa alma e que nós precisamos ensinar nossos filhos a terem também. É preciso que eles tenham a convicção, eles percebam o seguinte: há coisas na vida em que eu posso ceder, eu posso mudar de opinião, há coisas na vida em que eu posso, por amizade, né, fingir que acredito numa coisa que realmente não acredito muito. Por exemplo, assim, como se você gosta de sopa, né? Estou lembrado de um personagem de desenho que detesta a sopa, né? Você gosta de sopa, a pessoa por educação pode dizer sim, eu gosto, eu tomo também, não tem problema. Entende? Há coisas que a gente finge, porque não são coisas importantes, são coisas de bom tom. Há outras não. Há outras em que a pessoa diz, não, a minha convicção é essa mesmo. Né? Quer você queira, quer não. A minha convicção é essa. Nós precisamos ensinar nossos filhos a terem opinião, desde pequenininho. E como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer com que eles se acostumem a dar a opinião e justificar a opinião que estão dando. Perguntar para eles, como é que você está vendo isso? O que é que você acha de tal coisa? Você pensou nisso? Por que que você tem essa opinião? Eu quero isso. Tá bom, você quer por quê? Eu prefiro fazer tal coisa e não tal outra. Por que que você prefere? Sempre acostumá-lo. Papai e mamãe vão me perguntar por quê. Quer dizer, não basta eu sentir, não basta eu achar bonito, eu tenho que justificar. Eu tenho que fazer um exercício mental de argumentar. Isso obriga a criança a pensar. E obriga a criança, mesmo antes de pedir, mesmo antes de falar alguma coisa com vocês, obriga a criança a pensar. Né? Obriga a criança também, uma outra coisa, e aí já passamos para outro capítulo, obriga a criança também a dizer a verdade. Por que que as pessoas mentem? Por que que as crianças, às vezes, elas mentem? Bom, vamos deixar claro o seguinte, existe a mentira e existe a imaginação, né? A criança, quando é muito pequenininha, ela conta histórias, aventuras que ela vai estar imaginando, ela não está propriamente mentindo. Ela está imaginando coisas, então ela conta e nós, qualquer pai, qualquer mãe sabe perceber a diferença entre a imaginação da criança e a mentira que a criança ou o adolescente estão contando. O que distingue a imaginação da mentira? A mentira é algo que eu digo com a intenção de enganar. Quando existe intenção de enganar, aí eu estou mentindo. É diferente a criança quando conta que é uma aventura qualquer, que ela imaginou, que ela saiu voando, ou qualquer coisa desse tipo, ela propriamente não está mentindo porque ela não tem intenção de enganar, ela acredita mesmo. Entende? Ela acredita naquilo mesmo, então ela não está mentindo. Já a pessoa que mente com a intenção de enganar, essa realmente precisa ser corrigida. Por que que a pessoa mente? Né? Geralmente para fugir de alguma obrigação. Nós devemos fazer alguma coisa, deveríamos ter feito alguma coisa e não fizemos. Ou o contrário, eu fiz alguma coisa de que me envergonho e então eu não quero contar isso que me envergonha muito, então eu minto. Né? Os pais precisam primeiro reconhecer que essa tentação da mentira é muito frequente, muito até normal. O que nós precisamos fazer é explicar para nossos filhos que se eles disserem a verdade, quando eles dizem a verdade, aquilo já está meio perdoado. Mostrar que uma coisa que eu aprendi, que me disseram há muito tempo e que eu acho muito sábio, né? Quem mente coloca o problema para o futuro. Que o problema vai aparecer de novo. E quem diz a verdade deixa o problema no passado. Então, se você quer se livrar de um problema,
Diga a verdade. Aí o problema fica para o passado e está tudo resolvido. Semente, dali a pouco a coisa vai aparecer de novo e você vai ser obrigado a enfrentar aquilo novamente. É preciso que nossos filhos percebam que é bom dizer a verdade, né? E é correto dizer a verdade porque papai e mamãe dizem a verdade também. Claro, né? Se nós temos o hábito de dizer mentira, não podemos ficar cobrando nossos filhos para dizer a verdade. Né? É lógico, é claro isso daí, não precisa falar muito sobre esse assunto. Né? Uma outra coisa. Faz parte da educação o fortalecimento da vontade. Uma das funções dos pais e dos educadores é observar seus filhos, observar seus alunos e ver em que ponto eles precisam desenvolver a firmeza de vontade, querer mesmo. Para uns poderá ser, por exemplo, cumprir horário de estudo. Uma coisa é estabelecer um horário de estudo. Nós aqui no colégio, um dos primeiros pontos que nós falamos com nossos alunos de todas as séries, hein? É claro que com adolescente nós cobramos mais isso. Uma das primeiras coisas que nós falamos com nossos alunos é que eles precisam estabelecer um horário de estudo. Não adianta, nesse colégio aqui, não adianta a pessoa só assistir a aula e tomar anotação. Né? É pouco porque é muita matéria, a matéria é puxada, é muita coisa para estudar. Então o que o menino, a menina precisam fazer? Eles precisam ter um horário de estudo em casa. Esse horário nós então ajudamos a menina, ajudamos o menino a estabelecer horário. Olha, tal dia, tal hora você vai estudar tal matéria de tanto a tanto. E esse horário deve ser feito da maneira mais concreta possível. Não basta dizer, vou estudar à tarde ou à noite. Não, eu vou estudar das 8 às 9 e vou estudar hoje uma história, que eu vou ter prova depois da manhã, eu vou estudar física, que eu estou com a matéria atrasada, das coisas bem marcadinhas, bem firmes. Tá? Depois que a gente estabelece esse horário, que é o mais fácil, né? Vem o mais difícil, que é cumprir o horário. Por quê? Porque acontecem mil circunstâncias. Hoje tem futebol, a minha namorada chamou para sair, eu não estou com vontade, eu estou com sono. Há mil circunstâncias que nos levam a não cumprir aquilo que nós estabelecemos. Eu estou dando exemplo do horário de estudo, mas isso acontece com tudo. Então, fortalecer a vontade é realmente cumprir. É dizer, atender o telefone e dizer, não, eu não posso agora porque eu marquei um horário para estudar. Amanhã eu não vou poder fazer isso porque eu tenho tal coisa que já me comprometi antes. Eu tenho um compromisso marcado e vou cumprir esse meu compromisso. Tá? Isso eles precisam aprender. Isso não nasce sozinho, não é uma coisa assim que vem naturalmente. Isso se consegue à custa de sacrifício, à custa de sangue, né? Ou seja, de sofrimento mesmo. Não é fácil. A nossa tendência é a moleza, a nossa tendência é o descanso, a nossa tendência é esquecer os compromissos. Né? E quando nós não cumprimos os compromissos, muitas vezes acontece depois uma outra consequência, que é a decepção. Puxa vida, eu sou um fracassado mesmo. Eu marquei, eu não cumpri, quer saber de uma coisa? Eu não consigo mesmo. Quer saber de uma coisa? Vou largar tudo e ponto final, tá? Eu não tenho jeito para essas coisas. Não tenho jeito para estudo. Isso é outra tentação terrível que acontece. É que quando nós encontramos quando a gente tomba, quando a gente leva um escorregão, quando a gente não faz aquilo que deveria fazer, né? Qual é o comportamento correto? É levantar e continuar lutando. Entende? Não se trata, portanto, de ficar malhando muito nossos filhos, dizendo, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquele outro. Não, tudo bem, você não fez, agora você vai fazer. Vamos restabelecer. Vamos usar critérios melhores para que você possa realmente cumprir. Ajudar a criança a ter critério. Né? Eles precisam ter autonomia para decidir, mas eles precisam de ajuda
para ter essa autonomia, para ter esse critério. As coisas não surgem de repente. Todos nós sabemos, vocês sabem, vocês são veteranos nisso, quem é pai de adolescente está mais do que escolado nisso, né? Sabe que é preciso ter paciência. Sabe que é preciso repetir, repetir mais uma vez, repetir outra vez. Por quê? Porque as pessoas caem. Vamos lembrar quantas vezes a gente levou tombo? Quantas vezes a gente caiu? Né? E vamos perceber, eles também precisam ter calma, eles precisam ter serenidade, eles precisam ter uma outra coisa que se chama autodomínio. Autodomínio é a capacidade de nos controlarmos a nós mesmos. Existe um provérbio no Brasil que diz: macaco velho não bota a mão em cumbuca. Quem não é do interior, acho que nem sabe o que é uma cumbuca, né? Então é preciso às vezes explicar. Para os nossos filhos da capital, aqui eu acho que precisa explicar mesmo, porque eles não têm ideia do que é isso. É uma forma, a cumbuca, todo mundo sabe, né? A cumbuca é uma frutinha que dá no interior, ela é oca, ela tem a casca muito seca, né? E ela é oca por dentro. E então os sertanejos usam a cumbuca para guardar um monte de coisa, para guardar água, para guardar pólvora, guardar um monte de coisa. E também usam para fazer armadilha para macaco. Eles fazem um furinho na cumbuca, o furinho suficiente para o macaco poder enfiar a mão. E lá dentro eles colocam algum tipo de isca para o macaco, milho, arroz, alguma coisa. O macaco enfia a mão, a cumbuca está amarrada na árvore, né? O macaco enfia a mão, agarra a coisa, e quando ele quer puxar para fora a coisa que ele pegou lá dentro, ele não consegue porque a mão dele fica presa. Então ele precisa puxar e não consegue. Então ele fica gritando, esperneando, e não passa pela cabeça dele que se ele abrir a mão e puxar a mão, ele tira aquilo. Isso é uma imagem muito grande dos nossos vícios. Às vezes a gente se apega a alguma coisa e essa coisa nos escraviza, né? E eu não consigo largar, eu não percebo que é só abrir a mão. É só abrir a mão e tirar. Eu tenho a vontade para isso. O que eu não tenho é esse pensamento de largar aquilo que está nos escravizando, né? Que é o vício, por exemplo, né? Então, o que a gente pode ensinar para nossos filhos é que eles precisam ter autodomínio. Como é que se educa a criança no autodomínio? Uma forma é não ficar dizendo sim para tudo para eles toda hora. Uma forma é dizer não, não pode, ou não está na hora, ou não podemos comprar isso, ou não, você vai ter que esperar até o mês que vem. Ou seja, não criar a criança naquela ideia de que tudo que ele vê, ele quer. Tudo que ele vê, ele quer e o papai dá. Não. Mesmo que o papai possa dar, mesmo que seja conveniente, ainda assim é de boa política, boa pedagogia, faça com que a criança espere um pouco. Faça com que a criança entenda que nem tudo vem assim de mão beijada. As coisas custam. A criança não conhece o valor do dinheiro. A criança pequena não conhece o valor do dinheiro. Então é preciso que ele aprenda. E como é que ele vai aprender? Percebendo. Percebendo pela espera, percebendo pela dificuldade que o papai está tendo em ganhar aquele dinheiro. O papai precisa explicar isso. Não se deve esconder da criança o sofrimento que o pai e a mãe têm para ganhar o dinheiro, para eles perceberem, isso custa. Deve-se dar mesada para a criança? Há uma discussão a respeito disso enorme, tá? Eu acredito o seguinte, a criança, pode-se pedir para a criança, além dos trabalhos voluntários, normais de casa, esses aí a criança tem que fazer por obrigação, mas pode-se pedir para a criança fazer um trabalhinho extra e pagar para ele. Pagar pouquinho, mas pagar para ele, para que ele perceba, para que ele faça esse relacionamento. Olha, isso custou trabalho. Ele precisa entender isso. E essa questão de que que a criança perceba o valor do dinheiro, vai evitar que ele caia no consumismo. O consumismo é aquela mania de ficar gastando
sem ter sem perceber o valor, né? Eu termino, já passei do tempo, eu termino dizendo uma coisa, recomendando um vídeo. Há um vídeo na internet, é muito fácil de encontrar, chama-se sobre consumismo, criança, alma do negócio. É um vídeo que faz o relacionamento entre a vontade da criança e o consumismo. E que mostra que como o consumismo leva as indústrias de coisas infantis a investir milhões em propaganda dirigida para a criança, porque a criança pede por impulso. E o papai e a mamãe que não sabem controlar isso, acabam cedendo e comprando coisas que não são necessárias e que nem a criança vai dar importância depois. Assistam esse vídeo, Criança, Alma do Negócio. É muito importante. Tudo bem? Ficamos por aqui e até a próxima.